Olá pessoal, hoje vamos falar das diferenças entre o US-GAAP e FRS no que tange a reconhecimento de receita. É importante mencionar, antes de falar das diferenças, que essa é uma das áreas mais convergentes, de maior convergência entre os dois padrões contábeis, né? Isso se deve ao fato de, lá nos anos 2000, ter tido um entendimento, né, conhecido como The Norwalk Agreement, que foi uma missão do IASB lá nos Estados Unidos, que começou um processo de aproximação e convergência desses padrões, né? Esse processo ele foi frutífero em diversos aspectos, né? Como principal essa própria norma de receita, porém, como nós vimos já anteriormente, em outras temáticas as diferenças acabaram não sendo superadas, né? Então, esse memorando ele foi definido entre os dois órgãos e ele veio no estabelecimento de um objetivo que envolveu, né, desenvolvimento de padrões contábeis de alta qualidade, né, além da participação do FASB de maneira ativa no desenvolvimento das IFRS, ok? Essa relação teve altos e baixos, né? Mas a parte importante é que em 2013 teve uma publicação conjunta da IFRS 15, que é equivalente tradução, né? Da americana ASC 606, são normas equivalentes e iguais, né? Então esse projeto ele foi um importante marco, porque essa é uma das áreas que nós tínhamos bastante diferenças, e essas diferenças elas foram superadas através da aplicação desse padrão em ambos os padrões. Bom, ambas as normas, IFRS 15 e o ESC 606 ou 606, eles são aplicáveis para reconhecimento de receita em contratos com os clientes, né? Então, obviamente, está fora operações de leasing, instrumentos financeiros e contratos seguros. Essa norma ela removeu diversas incoerências que tinham, né? Principalmente no lado das IFRS, e ela trouxe um princípio fundamental para reconhecimento de receita de contratos com clientes. Basicamente, ele trouxe 5 etapas para avaliar e para efetuar o reconhecimento de receita. Né? Primeiro, identifica-se o contrato com o cliente, identifica quais são as obrigações que se promete para o cliente, determina o preço da transação e aí, na quarta fase, aloca-se o preço dessas obrigações, do preço a cada uma dessas obrigações e reconhece a receita quando satisfaz as obrigações de desempenho. Ok? Apesar das normas terem nascidas juntas, né, e serem amplamente convergidas, né, existem diferenças trazidas, originadas de duas maneiras. A primeira delas são diferenças relacionadas aos princípios, né, ou seja, o princípio é diferente, então a aplicação da regra acaba mudando em alguns pequenos casos, e o fato do IASB e do FASB, principalmente, continuar a atualizar as normas, essa norma americana, e incorporou atualizações que não existem nas IFRS, ok? A primeira diferença que a gente tem é sobre reconhecimento de receita de licença, né? Sobre reconhecimento de receita de licença em IFRS tem que avaliar se a operação ela está fornecendo ao cliente o direito de acesso à propriedade intelectual, ou seja, você teria que reconhecer a receita ao longo da vigência do contrato, ou quando você entrega a propriedade intelectual para a empresa. Né? De maneira um pouco mais simples, seria que você conhece receita em FRS 15 no momento específico do tempo, quando você entrega para o teu cliente uma licença que é funcional e independente, e quando é uma licença que ela é muito dependente das atualizações do fornecedor, né? Ou seja, se o fornecedor deixar de atualizar aquele software, ele perde valor para a empresa, aí você reconhecer a receita ao longo dessa vigência do contrato, por exemplo. Né? E em US GAAP, essa definição foi mudada. Em US GAAP foi criada uma definição de licença efetiva, né? Quando você entrega a licença de maneira efetiva ou uma licença simbólica. Né? Na maioria dos casos, a gente vai levar em conclusões similares, né? Muito parecidas, mas tem essa pequena diferença de conceito. É como se o SGAP mudou e simplificou o conceito, trazendo essa questão de licença simbólica e licença efetiva.
ok? Quando é uma licença efetiva, você reconhece na entrega da licença, do acesso da licença para o cliente. Outra diferença que existe é as simplificações, por exemplo, de atividades de transporte e despacho. Isso é uma inclusão que teve em USGAP e não existe FRS. Em situações onde a empresa que vende produto por meio de serviços de transporte, despacho terceirizado, se ele tem um outsourcing que faz a venda e o despacho, pode estar falando, por exemplo, de e-commerce, né? A empresa ela tem que avaliar se esse serviço de despacho, né, esse, o frete, ele é o principal ou é o agente, se ela tem que reconhecer a operação como toda a sua comissão, né? Isso em FRS. Em US GAAP, a norma americana ela possibilitou que a empresa não avalie, não precisa definir se é principal o agente, contabilize como custo, né, as operações de transporte, despacho, que ocorrem após o cliente receber o controle. Né? Por exemplo, entraria como um custo de atendimento, para devolução, que é um frete de devolução que teria após a primeira venda. Em US GAAP, isso entra como custo, mesmo que seja cobrado do cliente. Ele vai compor o custo, não vai ser tratado como um componente de receita separado. Então, não é uma obrigação de desempenho separado em US GAAP. Ele foi definido como um custo, ele não é considerado uma obrigação de desempenho. Em FRS, a empresa tem que avaliar se ela é principal ou agente, né, e reconhecer de acordo com o atingimento da obrigação existente. Ok? Isso se deve pelo parágrafo 2518b. Né? Essa opção ela não foi estabelecida em IFRS. E uma outra diferença clássica, reconhece receita em ambos os padrões quando o recebimento é provável. Todavia, o reconhecimento, o conceito de provável em IFRS, provável é tudo aquilo que é mais provável de sim de ocorrer do que não. Isso é considerado provável. Então, qualquer coisa acima de 50% é considerado provável reconhecer a receita. E o SGAP provável é um nível maior, a gente está falando de 70%, 80%. O que isso vai acarretar? Em algumas situações a gente vai reconhecer receita para IFRS, porque é razoavelmente provável, mas para US GAAP não, porque isso é considerado como abaixo do grau de probabilidade esperado. Né? Então, qualquer coisa acima de possível em IFRS reconhece, e o US GAAP tem que ser algo bem mais material. Essa diferença existe também para reconhecimento de provisão de contingências. Né? É similar esta existência aqui. Ok? A licença de software, aqui é um pouco das definições da própria IFRS, né? Se a gente concede a promessa de acesso à propriedade intelectual ou concede a forma de propriedade intelectual, em US GAAP isso foi transformado em propriedade intelectual funcional, ou seja, eu entrego a licença e ela funciona, e aquela licença simbólica, apesar de eu entregar a licença para o cliente sem um outro serviço ou sem acesso à minha informação, ela não funciona. Isso ocorre porque tem muita empresa que ela vende um contrato de licença e em paralelo um suporte. É como se a licença não funciona sem esse suporte, ela tem que ser conhecida junto com o suporte, por exemplo, em USGAP e FRS também. Por sua vez, se a licença funciona autônoma, você reconhece na entrega. É importante frisar que nesse aspecto existe uma diferença mais conceitual, porque quando a gente fala de propriedade intelectual simbólica, em US GAAP, a gente está falando de conceder ao cliente o direito de acessar a propriedade intelectual da empresa. É basicamente a mesma coisa. Né? Então, são nomes diferentes, conceitos diferentes, mas conclusões sempre muito parecidas. Ok? Uma outra diferença também refere-se a renovações dessas licenças. Né? Na norma americana, uma receita ela não pode ser considerada como renovação e reconhecida se a entidade ela forneceu uma cópia de propriedade intelectual ao cliente. Né? Isso não existe em US GAAP. Então, o US GAAP, mesmo que eu entreguei a cópia da propriedade intelectual ao cliente, eu posso avaliar de contabilizar a licença de renovação junto com o pool do contrato. Né? Então, o US GAAP ele estabelece que a receita relacionada à renovação tem uma licença de propriedade intelectual que não pode ser reconhecida antes da renovação. E em FRS não inclui tais requisitos. Então, isso gera também um outro tipo de diferença. Ok? Uma outra diferença um pouco menor é sobre os tributos sobre as vendas. Né? Em FRS, a entidade ela tem que avaliar cada tributo dentro das obrigações de desempenho. Né?
ela está mensurando o valor e distribui eles de acordo com cada um dos seus tributos. Em US GAAP existe uma simplificação que permite que se exclua os tributos da mensuração da receita e apresenta tudo com bases líquidas, sem fazer essa avaliação. Uma diferença bem pequena. E uma diferença clássica que a gente nós já vimos em outras situações é a reversão de perdas em custos reversões de perdas. Né? A gente tem o conceito de custo para aquisição de contrato. Por exemplo, a empresa está em negociação com potencial cliente, tem gastos com agente, tem gastos com diversas outras coisas para tentar obter esse contrato. Né? Participa, faz certificações para atender esse cliente e, por exemplo, ela contabiliza como ativo. Né? Se por acaso começa a ser pouco provável que a empresa vai ter sucesso nesse contrato, ela vai lá e tem que fazer uma provisão de perda. Né? Vamos supor que a empresa achou que não vai pegar o contrato, ela vai lá e provisiona isso. Né? Depois tem uma reviravolta e o contrato vai ser obtido. Em FRS você reverteria essa provisão, restabeleceria o custo desse ativo e contabilizaria ele no momento que você começar a reconhecer a receita. Em US GAAP não, essa reversão é proibida, assim como todas as outras reversões que estudamos. Ok? Bom, essas são as principais diferenças de reconhecimento de receita. Espero que vocês tenham gostado até aqui agora. Vão ter alguns exercícios para fixação. E qualquer dúvida, mandem comentários.